A todos vocês que estão nos acompanhando hoje em mais um programa Diálogos da Gerovida, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio de número 59. Hoje vamos falar sobre a educação e valores humanos. E para falar sobre esse tema, estou aqui com a Raquel. Eu vou apresentar a Raquel para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Raquel Pereira Alves é mestre em educação, pós-graduada em psicodrama e em arte-terapia e tem formação em educação e valores humanos. É também artista plástica e proprietária do ateliê Aprender a Ser, que fica em Barão Geraldo, em Campinas. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso programa Diálogos da Gerovida, nesse episódio de número 59. Vamos direto ao assunto. Raquel, o que é a educação e valores humanos? Mas antes de eu te responder essa pergunta, quero dizer que eu já sinto como um excelente sinal que seja o episódio 59, porque eu nasci em 1959. Então, que maravilha! Já deixo declarada a minha idade, sou uma idosa de 63 anos. Que maravilha! Estou na faixa de 60 mais, não é? Que ótimo! Bom, o que são os valores humanos, né? Veja só, eu vivi uma vida de 35 anos sem ouvir essa expressão educação e valores humanos, né? E mal sabia eu que eu estava vivendo isso em família o tempo todo, né? Até que eu fui fazer um curso. Eu tinha uma escola e chegou um convite da Fundação Peirópolis para a gente fazer um curso de educação e valores humanos e eu fui representando a escola. Eu fui e fiquei para sempre, porque foi uma coisa muito interessante tomar contato com algo que estava em mim e que estava em todas as pessoas, né? Então, o que são os valores humanos? São valores inerentes à pessoa humana, nós nascemos com eles, né? Nós nascemos imbuídos desses valores. Qual que é a diferença? O que é que vai fazer, que vai mudar? Os valores são inerentes, mas é a educação que vai fazer com que esses valores sejam despertados. Tá. E o ser humano possa tomar consciência desses valores. Né? Então, e o que acontece? Por que eu disse que meus primeiros 35 anos eu convivi com esses valores o tempo todo? Porque eu aprendi os valores da melhor forma que se aprende valores, que são pelos exemplos. Né? Não existe... existem as aulas de educação em valores humanos, mas o modo para a gente poder tomar consciência e ir elaborando questões relativas a essa temática que nos pertence, né? Mas quando nós vamos trabalhar com a educação em valores humanos, basicamente nós trabalhamos com os conteúdos internos das pessoas, porque tá dentro, não tá fora. Não adianta eu trazer, né, só os livros para esse estudo, igual, por exemplo, se eu for estudar geografia, matemática, eu preciso de uma bibliografia enorme, né? A própria história da humanidade, a gente precisa de uma bibliografia, né? Português, matemática, tudo eu preciso de me aliar aos livros para poder fazer, né? Construir um conhecimento. Quando eu vou trabalhar com a educação em valores humanos, o livro é dentro de mim que está o conhecimento. Então, eu preciso de me voltar para dentro, né? E o que acontece é que os atuais sistemas, né, de educação, eles dissociaram, né? Eles fragmentaram, basicamente, toda a educação, porque dissociaram todo o lado, né, espiritual do material. Então, nós acabamos fazendo uma educação que nos preparou muito para ser, para ter, né, para conquistar lugares, né, para chegar em primeiro lugar, para ganhar bem, para ser bem-sucedido, mas pagando qual preço? Tá aí, né, a situação que a gente vive hoje de caos total no mundo, guerra, né? Vivemos recentemente no país, né, uma crise política enorme, ainda estamos vivendo, né, pela nossa falta de condição de olhar o outro como um igual, né? E por também não termos tido uma educação que priorizasse, junto com os conteúdos externos, os conteúdos internos, né? O nosso autoconhecimento, né? E é muito interessante porque, você veja bem,
há 23 anos atrás, quando estava saindo o relatório que a Unesco pediu para uma comissão de educadores, né? Foi, inclusive, essa comissão foi coordenada pelo Jacques Delors, né? Eles citam várias tensões que seriam necessárias serem ultrapassadas para que a educação realmente pudesse trabalhar com o ser na sua integralidade. E uma das tensões é exatamente entre o espiritual e o material. Né? Como que a educação precisava de voltar a trazer essa dimensão do ser espiritual para dentro dos seus contextos, suas escolas, instituições, empresas, né? Porque a gente está sendo educado o tempo todo, em todo lugar, né? Então, foi essa tensão, inclusive a comissão, ela não pondera, né? Quando ela diz assim que o que está em jogo é a sobrevivência da humanidade, né? Então, a educação em valores humanos, ela vem trazer essa coisa fantástica, que é esse equilíbrio entre o material e o espiritual. Como que a pessoa, né? Como que é que eu educo uma pessoa, né? Cuidando de todos os seus potenciais, de todas as suas dimensões, para que possa ser uma pessoa inteira. Isso. E integrada ao mesmo tempo, né? Então, Muito... a educação em valores humanos é isso, é esse trabalho que faz despertar esses valores que já estão dentro. Nós nascemos com eles, mas precisamos da educação, de uma educação que faça isso emergir, que traga para fora, que eu possa olhar como faz parte do meu ser, precisa de ser cuidado, não é? Muito legal, muito lindo isso, né? E há alguns anos, né, Raquel, eu fiz uma capacitação nessa temática com você e realmente eu fiquei muito encantada por ver essa possibilidade de inclusão dos valores humanos nesse mundo da educação, né? Como trazer isso de volta, né? Isso que, como você falou, é algo que nos pertence, mas que está lá adormecido e que precisa desse meio para ajudar a ser colocado para fora, né? Na nossa convivência, no nosso dia a dia. E aí você fala desses valores, né? Então você poderia citar e explicar um pouquinho quais são esses valores? Então, eu vou citar alguns porque eu fui formada num programa que foi criado por um educador indiano, não é? Mas são muitos os valores. Certo. Né? Quando eu terminei minha formação na Fundação Peirópolis, essa formação durou 3 anos, 2 anos e meio, eu fui convidada, eu fui apresentada com uma bolsa para conhecer a raiz daquele programa na Índia, né? Então, eu fui para a Índia, fiquei 40 dias lá para poder conhecer o trabalho da educação em valores humanos, e assim também foi que eu entrei em contato bem direto com o programa Satya Sai em valores humanos, né? Satya Sai Baba, um educador indiano, um guru indiano, né? Eu fiquei muito encantada com a proposta dele, como eu venho da área da educação, muitos anos, né, na educação, e então eu fiquei muito encantada com a proposta, com o programa. E o que mais me encantou foi a liberdade, né, que o Sai Baba dá para as pessoas, porque eram pessoas, eu falei assim que eu estava numa Copa do Mundo espiritual, com pessoas assim, né, porque tinha gente de todo mundo dentro daquele ashram, né, em Punta Parte. E aí, então, uma das coisas mais lindas que ele fala no programa, assim, ao propor o programa, que nem foi ele que sistematizou o programa didático, sobre o qual vou falar já já, mas ele foi ajudado por 2 professores tailandeses, são pessoas de escola mesmo, né? Então, ele falava assim que o mais importante é que a gente levasse esses valores, mas sem perder de vista a cultura que a gente estava inserido. Não é? Porque você veja bem, na Índia, uma criança de 2 anos senta e medita durante horas. Nós jamais conseguiríamos isso com as crianças aqui no Brasil, entendeu? Quer dizer, jamais, isso a gente também é uma palavra forte, né? Mas estou dizendo, dada a natureza espoleta da infância, dificilmente a gente que é adulto, né?
Precisa de uma boa disciplina para conseguir, né, ficar sentado, quietinho, meditando. Então, o programa orientado pelo mestre indiano Satya Sai Baba contempla 5 valores, que é a paz, a verdade, o amor, a ação correta e a não violência. Agora, olha que interessante, cada valor desse vai contemplar uma técnica, né? Uma técnica. Assim, para eu trabalhar a paz, que a gente chama de técnica didática. Para eu trabalhar a paz, eu vou trabalhar com o quê? Com a meditação, porque eu estou trabalhando com o meu aspecto, com o meu nível mental. Certo? Então, e é também emocional, porque é da mente que saem os pensamentos que me fazem sentir, né? Então, é muito interessante. A verdade, ele vai trabalhar, olha como é simples, é muito interessante isso, né? Porque a verdade, ele vai trabalhar com o quê? Ele propõe trabalhar com citações e provérbios, coisas assim, da nossa cultura, do nosso dia a dia, né? O amor vai trabalhar com o quê? Qual que seria a técnica? O canto grupal, cantar junto. É essa hora que a gente pode falar junto de forma muito harmoniosa, né? A ação correta, trabalhar com histórias e contos. Não com histórias e contos moralistas, aquela que tem, né? Ao final da história tem uma lição de moral, absolutamente. Mas histórias edificantes, né? E a não violência é com trabalho em grupo. Então, como eu estava dizendo, cada valor desse tem uma proposta didática para que possa me nutrir integralmente em todos os níveis, tanto mental, intelectual, psíquico, físico e espiritual, né? A não violência, que propõe o trabalho em grupo, é o valor por excelência que vai trabalhar com esse aspecto espiritual, né? Agora a gente fala assim, mas então eu meditei, harmonizei e tal, eu estou em paz. Veja, para cada valor humano, não é? Existem o que? Os valores de ação. A paz, a verdade, o amor, a ação correta e a não violência são valores absolutos. São valores que estão sendo aí perpetuados, né? Pelo ser humano, né, que a gente fala, são valores universais, né? Sempre estiveram presentes de uma forma ou de outra. Mas como que é que eu vivo esses valores? Então eu tenho as técnicas que me ajudam a entrar em contato consciente, mas eu preciso de propósitos. Eu preciso de propósito. Eles não realizam milagres em mim se eu não fizer um trabalho realmente de estar com esse propósito de transformação e de mudança, né? Então, só para citar alguns, certo. Por exemplo, a paz. Como que eu alcanço a paz? Com silêncio interior, com a concentração, com a autoestima, autoaceitação, com a tolerância, com o desprendimento. Nós chamamos isso de valores de ação. Valores de ação. O amor, como que é que eu alcanço o amor? Através da minha dedicação, da amizade, a alegria, o perdão, a compaixão, a compreensão. Sempre que eu estou vivendo, né, esses valores de ação, porque os valores de ação são os valores que eu posso praticar. Né? Inclusive, eu posso me colocar como propósito. Hoje eu preciso de exercitar mais, ficar atenta para os momentos que eu posso exercitar determinado valor. A verdade, por exemplo, que trabalha com a dimensão espiritual, intelectual, né? É o discernimento, a autoanálise, né? Eu vou viver a verdade através da sinceridade, da reflexão, do espírito de pesquisa, né? A gente que tem uma experiência, Wanda, de academia, né? A gente não vê a verdade nesse aspecto, mas a gente vê muita pesquisa, né? Mas assim, essa busca pela verdade, talvez um dos aspectos mais visíveis, assim, né? Dessa dimensão, desse valor humano, né? Quando nós trabalhamos com a pesquisa, nós estamos buscando a verdade, né? E isso também é muito importante. Na dimensão da educação em valores humanos, eu faço uma pesquisa interna também. É o quem sou eu, né? De onde eu vim, qual é o meu propósito de vida,
né? Na ação correta, né, nós vamos buscar o quê? Como a ação correta vai trabalhar com contos e histórias que podem nos ensinar como, né, realizar, né, como sermos éticos, termos uma vida salutar, né, ter iniciativa, dignidade, né, como fazer o serviço ao próximo, né, a prudência, a simplicidade, não é? E na não violência, o exercício da não violência se dá através de valores de doação como a cooperação, o respeito às diferentes religiões, o uso adequado do tempo. Esse, na época, foi que eu fiz a minha formação, até hoje, me impactou tanto que minha vida mudou totalmente. Totalmente, porque eu falava, mas o uso adequado do tempo, nossa, o que mais que eu tenho que fazer para dar tempo? E aí, quando você começa realmente a se propor a fazer o uso adequado do tempo, o tempo sobra. O tempo sobra e você consegue realizar, então, aquelas coisas que estavam guardadas para quando você tivesse tempo. E é muito interessante, né? Foi um impacto tão grande para mim isso, porque a gente comete uma violência com a gente quando a gente preenche todo o tempo. Como que aqui, por exemplo, eu poderia criar com todo o meu tempo preenchido com trabalhos assim que repercutem também na vida dos outros? Porque o trabalho que repercute na vida do outro, eu preciso de ter o exercício da responsabilidade de cumpri-lo, né? Como que é que eu posso deixar um tempo onde eu possa ficar só por conta de mim, cuidar só de mim, ser responsável por mim, né? Pensar e refletir sobre minhas ações, sobre o que verdadeiramente eu quero fazer, sobre o legado que eu quero deixar, que agora eu já começo a pensar. Depois de 60, a gente começa a pensar nos legados, né? Também, né? Então, esse foi um valor que impactou muito o uso adequado do tempo. O uso adequado do dinheiro foi outro valor também que impactou, porque meu dinheiro na época nunca dava, não é? Até que chega um tempo que a gente começa a ver que a gente precisa de muito pouco. E aí, então, o que você ganha passa a cumprir, né? Tanto você começa até a reduzir a sua carga de trabalho, de serviços prestados para fora, e começa a organizar uma carga de horário onde você possa também cumprir atividades dentro da sua casa com prazer, como cuidar de um jardim, cuidar de uma horta, né? Então, Wanda, esses que são os 5 valores absolutos, né? A paz, o amor, a verdade, a ação correta e a não violência. Cabem nos dedos de uma mão, né? E para vivê-los, nós temos, então, esses valores, são chamados os valores de ação. Certo. Então, assim, você foi muito esclarecedora, né, no valor, como que pratica e o valor de ação dele, né? Agora vamos entrar numa abordagem um pouco mais prática, né? Então digamos que você deu uma resumida. Agora sim, vamos pontuar, né? Porque é educação em valores humanos. Então, por exemplo, como que esse trabalho pode ser realizado por educadores, realmente assim, os educadores no ensino formal ou até no ensino não formal? Como que poderia ser realizado isso? Então, olha, são orientados 3 modos para, né? É assim, é um modo que a gente fala assim, o sistema integrado. Os valores humanos, eles são trabalhados através dos conteúdos do programa. Então, você passa a cuidar muito do texto que você vai escolher para trabalhar com português. Eu quero um texto que, além de me dar condições de trabalhar com os tempos verbais ou com a gramática, que ele me traga uma história que realmente vai valer a pena, enquanto mote para ampliar essa discussão para a ação dos personagens dentro da história. Tá? Eu não pego mais qualquer texto. Certo. Eu não pego o livro didático não manda mais na minha aula, depois que você tem uma consciência, não é? Agora, como que é que um professor consegue fazer isso? Depois que ele passa por uma formação e toma consciência desses valores na vida dele, né?
Eu preciso estar consciente, e as mudanças, elas são gradativas. Não se muda de um dia para o outro. Conforme você vai tomando consciência do seu interno, se autoaceitando, o autoconhecimento, você começa a propor essas mesmas coisas na sua ação, né? Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, quando eu vou fazer um problema de matemática, não é? A história que eu vou colocar é sempre uma história que está num nível também de cooperação, ou que vai trazer uma reflexão, né, sobre o que é somar realmente, dividir, quando é que a gente soma mesmo na vida, quando é que a gente divide, diante de quais ações, não é? Então, sempre os conteúdos, eles me dão um conhecimento que é histórico, porque tudo isso que a gente aprende, né? Os conteúdos são, né, conteúdos e conhecimentos acumulados pela humanidade, que a escola hoje me passa, não é para que eu possa estar integrada nessa sociedade, mas se essa escola pensa, né, para além de uma educação para a existência, se ela vai pensar uma educação que também contempla a essência do ser, ela vai aprofundar nesses temas. E daí, né? Se eu vou estudar hidrografia, estudar os rios, vegetação, eu estou chamando atenção para a vida na Terra e o tanto que a gente vive essa relação de interdependência, né? Começar a entender isso em termos planetários, eu vou ampliando. Esse que eu estou dizendo para você seria o modo integrado. Tá. Então, esse professor que está com essa formação já, ele está sempre olhando o conteúdo de forma externa e interna. O que eu trago de história e como que essa história pode mobilizar aspectos para poder fazer aflorar os valores internos, que são os valores humanos. Mas tem também o sistema direto, que são aulas de educação em valores humanos, certo? Então, por exemplo, quando você fala do curso que você fez comigo, aquele é um sistema direto. Tá. Né? O Classe me chamou para dar um curso de educação em valores humanos. Então, esse é um sistema direto. A escola me convidou para ir lá dar uma aula de educação em valores humanos na formação continuada dos professores. Certo? É um sistema direto. E tem ainda o sistema extracurricular, que é quando eu sou convidado para ir nas instituições e tal, fazer atividades que são complementares ao programa que a escola já tem. Então, por exemplo, numa feira de ciências, eu vou e ofereço também uma oficina de valores humanos, não é? Às vezes, numa clínica terapêutica, você vai para poder trabalhar com essa temática com as pessoas que estão, né, vivendo nessa clínica. Então, de todas as formas, onde tiver o ser humano, tem como você trabalhar valores humanos. Não é? É muito, muito interessante, assim, e você fala assim, que no primeiro modo, né, que é o sistema integrado, o educador, ele precisa primeiro passar por isso para depois conseguir praticar. Então, aí a gente vem, não só agora, a gente vem para aquilo que você já estava falando, que primeiro a gente precisa praticar na gente esses valores para conseguir compreender como estar no mundo com esses valores. Então, agora, diretaço, Raquel, como desenvolver isso no nosso dia a dia? Pelo exercício da plena atenção em si. Eu digo isso por experiência própria, né? Eu faço esse trabalho comigo há mais de 30 anos, né? Que eu venho fazendo esse trabalho comigo. Então, pelo exercício da plena atenção, às minhas ações, aos meus pensamentos e aos meus sentimentos, é que eu ganho autonomia, não é? Para poder gerenciar essas mudanças no meu ser, não é? Então, mas tem uma coisa, assim, eu me lembro que logo que eu fiz a formação, eu ficava muito preocupada, porque eu achava que eu tinha que ser, assim, muito boazinha, muito ótima, muito excelente, muito mais do que eu já
já considerava que eu era, que as pessoas falavam que eu era. Nossa, eu tinha que ser. E eu não podia ter pensamento ruim, nem sentimento ruim, porque isso não era legal em relação ao outro. E o que eu fui descobrindo que isso não era legal em relação à minha essência humana, que me fazia mal quando eu pensava alguma coisa assim ruim de alguém, aquilo, de alguma forma, me tocava de uma forma que não era boa, me fazia me sentir mal, sabe? A gente começa a ver como que a maldade, ela não tem nada a ver com o nosso ser essência mesmo, né? No entanto, vez ou outra a gente ainda pratica o mau pensamento em relação às pessoas, a gente fala mal das pessoas, a gente critica as pessoas, não é? E aí, qual que é a melhor forma? É tomar consciência disso, né? Não ficar se culpando e se julgando, porque eu passei por essa fase de ficar, sabe, Autocobrando. me cobrando, me culpando muito, muito, né? Porque eu fiz alguma coisa que eu não devia fazer, falei de um jeito com a pessoa que eu não devia falar. Então, em vez de ficar se culpando, se julgando, a melhor coisa que você faz é, tá bom, de uma próxima vez eu sei que eu posso ser melhor e eu vou ser melhor. E eu vou conseguir ter uma atitude amorosa, que é isso que a gente fala, né? Que é você viver, né, com pensamento, com coração, né? E que as suas falas estejam todas assim pautadas no amor por todos os seres, não é só pelos seres humanos, mas por todos os seres que existem, coexistem, né? Com você e ao seu redor. Então, assim, tem assim, no dia a dia, muita coisa pode ser feita, né? Eu estou aqui pensando um caso muito interessante que uma aluna me relatou que depois que fez o meu curso, ela chegou em casa e ela falou assim que a família sempre gostou de cantar e há muito tempo não cantava, porque eles estavam tendo muitos problemas com o irmão, que tem um irmão que tem problemas mentais, bem desequilibrado mentalmente, então a família acabou se voltando tanto para o problema dele, que a família começou a parar de cantar, viajar junto, porque colocaram aquele problema como centro das atenções familiares, né? E ela disse que ela fez o curso comigo no sábado e no domingo, né? Quando terminou o curso, ela chegou em casa na hora do almoço, quando estava terminando, antes da mãe trazer a sobremesa, ela falou: ai, gente, vamos cantar uma música junto? Hoje eu fiz um curso que a gente cantou junto e tal. Foi tão gostoso, né, e tal. Aí que o pai falou assim, uma boa que a gente cantava era aquela Carinhoso, Meu Coração, não sei porque, lembro até do meu pai também. E quando eu li o relato dela, eu chorei muito, fiquei muito emocionada, porque também lembrei do papai. Então, diz que eles cantaram essa música à mesa. E ela diz que à mesa ela já percebia assim, o irmão não terminou de comer e saiu da mesa, como ele sempre fez. Independente se ainda tinha pessoas comendo ou não, ele terminava, ele empurrava o prato e saía da mesa. Tá? Aí ela observou que o irmão ficou, não estava cantando junto, mas ficou na mesa. E depois, o hábito no domingo na casa dela, terminou o almoço, todo mundo vai para a cozinha ajudar a lavar a louça. E a mãe é poupada desse trabalho porque ela já fez a comida. E ela diz que tá lá, assim, quando ela olha o irmão pela primeira vez na vida com pano de prato, segurando pano de prato, esperando a louça. É lindo, é lindo. É assim, e isso acontece. Você vê, cantando uma música, você fala, gente, cantar é tão transformador assim? É. Cantar junto é transformador, porque está acionando realmente essa dimensão amorosa. E olha como esse menino, né, se sentiu totalmente integrado e silenciosamente ele ali teve uma mudança, né, a partir daquela música. Eu não tenho dúvidas, né? Então esse é um relato assim de uma aluna que eu fiquei muito feliz. Ela conta que depois nos outros dias, ela resolveu, então, continuar. Isso depois ela vai me relatando, não através do trabalho, mas ela começa a me relatar através de e-mails,
me contando, você acredita que ainda teve mais repercussão? Que um dia ele pegou, falou à mesa, eles estavam na sala, ia ligar a televisão, diz que ele falou assim, canta, gente. Não é? E você vê como que isso, a repercussão da transformação de uma pessoa numa família inteira, né? Como que a situação de uma pessoa na família pode mobilizar a família inteira, né? Então, acho que assim, eu tenho uma coleção de relatos assim que me dizem que esse é o caminho, não só da educação, Wanda, mas esse é o caminho da vida em qualquer lugar, né? Em todas as instituições, né? Eu tenho ido em empresas, né? Já fiz trabalhos não só com secretarias de educação, secretarias de meio ambiente, né? Em empresas grandes, não é? Quando as pessoas que trabalham junto tomam consciência desse potencial que elas têm de beleza, né? Esse potencial ético, amoroso, como que as coisas fluem, né? De uma forma muito benéfica dentro do ambiente de trabalho. As pessoas começam a ter prazer de ir para aquele lugar, não é mesmo? E interessantíssimo você falando sobre instituições, porque aí vai a pergunta que eu queria fazer sobre essa questão. Você começou falando da sua idade, que você já é idosa, e o nosso público aqui, a gente também trabalha com essa questão da longevidade, como trabalhar melhor a sua vida hoje para ter uma longevidade com mais equilíbrio. Então, essa sua resposta agora trouxe um pouco de ajuda nesse sentido, né? Como aplicar esses valores para a minha própria vida, para que eu possa ter uma longevidade melhor. Mas agora pensando em pessoas idosas que dependem de algum cuidado, dependem de alguma atenção, por exemplo, em casas de repouso, lares para pessoas idosas, centro-dia, né? Então já entendi, não vou nem perguntar, já entendi que a questão da educação em valores humanos ela é benéfica para qualquer setor, para qualquer área. Agora pensando nessas instituições assim, que exemplos você poderia dar de como usar esse trabalho, como aplicar esse trabalho nessas instituições? Olha, eu, eu tenho assim plena convicção de que enquanto a gente estiver vivo, a gente tem como aprender. Evidentemente que nas instituições nós vamos encontrar, né? Eu tenho convivido muito com uma instituição de longa permanência, onde eu tenho uma cunhada que está morando nesse local, então tenho convivido muito com a dinâmica, né? E eu fico vendo assim, enquanto tem vida, existe possibilidade de transformação. Existe a possibilidade de você ser feliz, né? De você também contribuir para a felicidade dos outros. Porque eu acho que isso é tudo que a gente mais quer nesse mundo, né? Quer ser feliz. Então, eu vejo assim, olha, eu observo que nessa fase o trabalho em grupo é muito importante. Você sabe por quê? Eu observo às vezes que as pessoas vão ficando assim, quando a gente vai ficando mais velha, a gente já vai, parece que até é natural que a gente vai se aproximando mais da dimensão espiritual, como se a gente quisesse entender mais o viver, né? O porquê do existir, sabe? E as pessoas vão se apegando às suas religiões, né? Às suas as suas religiões, suas fés, né? A fé, né? Então, uma crença maior em algo maior parece que fica mais evidente nesse período, sabe? Porque eu acho que tem muito a ver com o amadurecimento mesmo, né? Que te coloca um pouco mais introspectivo, querendo se entender melhor, refletindo mais sobre a vida. Eu acho o trabalho em grupo muito bacana, porque realizar pequenas tarefas, às vezes eu fico vendo assim, sabe? As pessoas ficam... Uma coisa que eu vejo onde minha cunhada está, que às vezes ficam assim sentadas na sala, mas não tem um propósito ali. E às vezes é difícil para uma pessoa em determinada idade, com determinadas limitações, puxar um bate-papo com alguém. Isso precisa de ser motivado.
Por que não, então, fazer uma técnica que a gente usa na educação em valores humanos, que é o círculo de estudos? O círculo de estudos é chamado círculo porque a gente vai compartilhar um tema e cada um vai falar o que sente em relação a esse tema. E trazer, por exemplo, palavras que possam ter muito sentido e significado, que eu acho que pode animar uma boa conversa, como, por exemplo, filhos, netos, flor. Isso pode ser qualquer tema. Flor, jardim, viagem. Você joga isso numa roda e peça para que cada um fale alguma coisa. O que te remete? E trabalha a escuta que a gente chama da escuta amorosa. Eu não posso ficar pensando o que eu vou falar enquanto o outro está falando. É terapêutico demais isso, né? É muito interessante. Então, eu acho que, assim, tudo que é em grupo, a clínica vai, ou a casa vai pintar a frente, ou vai reformar o jardim. Por que não convoca esse pessoal para pensar que plantas que deve ter o jardim? Qual é a cor que vai ser à frente da nossa casa? Que agora é a nossa casa. Tá, tudo bem, tem um proprietário. Tá, tem um proprietário. Mas ou essa casa de longa permanência é a minha casa ou ela não é. E em sendo a minha casa, eu posso opinar assim, quais as flores que deve ter no jardim, por exemplo. Não é? Que cor que tem que ser os quartos? Meu quarto eu quero que cor? Eu sei que algumas coisas ficam muito difíceis de administrar, mas discutir um pouquinho o cardápio, não é? De repente, um painel bonito na parede da clínica. Essa parede aqui da sala, vamos fazer colagem nela? Por que não? Por que não? Aí a gente fica pensando assim, mas vai estragar a parede? Não, gente. A arte jamais vai estragar alguma coisa, sem contar que vai ser a expressão, né, criativa daquelas pessoas e que isso vai tratar e curar muito mais do que os sedativos que elas estão tomando, os remédios, às vezes. Não tenho nada contra os remédios, mas estou dizendo que a arte ela tem esse potencial, principalmente quando ela é em grupo. Sem contar que em grupo eu tenho que discutir, eu tenho que entrar em acordo, né? E é animado, porque aí tem briga, tem discussão. Isso é vida. Ficar sentado, caladinho, quietinho, não é vida. Brigar, discutir, não, mas a parede tem que ser azul. Não, eu vivi isso num ambiente, não era com idosos, não, sabe? Mas com meninos com problemas muito sérios. E aí a gente começou... E eles brigavam muito, então o coordenador da casa falava assim, Raquel, mas eles estão discutindo muito, eles estão brigando, até na hora do almoço eles estão discutindo o negócio que eles vão fazer com você e tal. Falei, ótimo, então tá cumprindo. O que eu queria era vida, eu queria discussão em cima de algo que fosse construído junto, para eles entenderem que sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Né? Então eu acho que a casa... os idosos, assim... E o canto conjunto. Gente, como que uma casa de longa permanência ou uma casa de idosos... Hoje tem várias denominações, parece. Eu gosto dessa que eu já ouvi você falar, que é a casa de longa permanência, instituição de longa permanência. Mas como que é que pode passar sem cantar, sem música? Fico pensando, como que é viver sem cantar, não é? Tem mais coisas, como, além das pequenas tarefas em grupo, cantar junto, e um momento para meditação ou para oração. Por exemplo, você faz uma roda. Se a gente vê lá na não violência o respeito por todas as religiões, por que eu não posso rezar Ave Maria com aquela criatura que é católica? Vamos rezar hoje junto com a fulana? Vamos rezar hoje junto com o ciclano? Fulana gosta de uma meditação, vamos fazer? Ela explica para a gente como que é e a gente faz para conhecer o modo dela de se conectar com esse nível espiritual, né? Com a espiritualidade, não é? Com essa dimensão que ultrapassa, né, o pessoal, mas que é realmente transpessoal, né? Então a educação em valores humanos, nossa, Wanda, ela cabe em qualquer lugar. Em qualquer lugar, com qualquer idade, com qualquer pessoa. E mesmo aquela pessoa que, por exemplo, ela não enxerga
ela pode contribuir falando. E Sim. se ela não fala, ela pode contribuir gesticulando ou mexendo os olhos para indicar. Você estabelece meios de comunicação, não Uhum. é? Só para contar uma coisa para vocês sobre essa coisa de estabelecer meios de comunicação. Há 23 anos atrás, quando eu ganhei essa bolsa para ir à Índia, eu fui de muito corajosa que eu sou, porque eu não falava uma palavra em inglês. E eu fui. E eu fiz todo o curso. E eu fui para dentro das escolas. E eu conheci as escolas de educação em valores humanos. Então, só falava as palavrinhas assim como eu não falava quase nada. Hoje eu falo muito menos, né? Porque eu vejo assim, sabe? Eu aprendi uma outra linguagem lá, que é a linguagem do coração. Com essa Uhum. você atravessa mares, montanhas, rios, você chega nas pessoas. Uhum. Então acho que eu tenho assim, eu sempre que eu conto essas histórias que eu estou contando para você, eu falo desses aprendizados, eu não posso deixar de reconhecer que essa minha vivência, essa minha experiência aconteceu porque existiu um homem que foi à Índia para Vegá do Zebu, lá da minha cidade de Uberaba, um grande empresário da área da genética. E a hora que ele chegou lá, ele foi no ashram do Sai Baba e voltou de lá transformado. Ele não olhou mais, não deu muita importância mais. Ele falou, olha, até hoje eu cuidei muito da genética, do gado, acho que eu preciso de olhar mais as pessoas. E aí ele criou a Fundação Peirópolis de Educação em Valores Humanos, né? E o nome dele é Dirceu Borges, nos deixou há pouco tempo. Eu tenho uma gratidão imensa por ele e por toda a equipe de professores que ele reuniu, né, para poder dar esses cursos para a gente, né? Eu fiquei com a Fundação Peirópolis durante 14 anos, trabalhando, depois eu passei a coordenar cursos, né? A Fundação Peirópolis, hoje eu não tenho mais contato com a Fundação, mas é bem isso. Cada um que deixou a Fundação Peirópolis, hoje é uma Fundação Peirópolis, né? Uhum. A gente conversava muito sobre isso, sabe? Eu deixei a Fundação Peirópolis porque agora eu não preciso de estar preso lá naquele lugar, naquele espaço, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande, não só por ele, por todos os mestres, né? Tivemos mestres como Regina Migliori, Rosa Viana, Cacá Verá. Só índios, nós tivemos 3 índios. A gente estudava as tradições religiosas. Eu tive, olha, o Cacá Verá, de Cupé, o Munduruku e também o Krenak, que trabalharam conosco durante um tempo, né? A monja Coen, né? Outros monges, como o monge Francisco, ali da Liberdade, de São Paulo, né? Nos ensinando sobre essas tradições todas, né? Como que é que os nossos povos originários lidam com a espiritualidade, né? Quais são os valores que são trabalhados dentro das comunidades indígenas, né? Dos povos originários? Quais são os valores prezados, né, pela tradição budista, pela tradição cristã, né? Tudo isso fez parte, né, da nossa formação e eu sou muito grata mesmo. E aqui a gente agradece imensamente, Raquel, porque foi um diálogo imbuído de uma aula apaixonante de como realmente colocar esses valores em prática. Então, agradeço imensamente o seu tempo, né, o uso adequado do tempo para compartilhar com a gente, compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo sobre esse conteúdo. Então, uma gratidão muito grande, Raquel. Ô, Wanda, eu que agradeço, eu queria ainda trazer uma palavra, um trechinho de uma coisa que Baba nos ensina, né? Muito interessante, que é o valor humano assim do amor. Ele fala que o amor como pensamento é verdade, o amor como sentimento é paz, o amor como ação é ação correta e o amor como compreensão é não violência.
Uhum. Então, é tudo muito simples, tudo que a gente conhece. Eu queria também encerrar, né, trazendo um pouco de flor. Essas flores, eu gosto muito da azínia, porque são flores. Eu colhi ontem à noite aqui na rua. Não são compradas em floricultura. Elas dão ali, entre um cimento e outro, elas nascem, Uhum. elas brotam, né? Então, eu queria oferecer para você, o público da Jarovida, como algo assim que, de entender os valores humanos como algo assim que é simples, que nasce em qualquer lugar, em qualquer frestinha, né? Dá para serem vividos, né? E exercidos. É isso, obrigada, Sandra. Nossa, Raquel, muito, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada pela flor e tudo que ela encerra dessa conversa de hoje, tá bom? Tá E, bom, é- querido. e aí, com isso, encerramos o nosso episódio de número 59. Que as mensagens, as palavras e o conhecimento que a Raquel compartilhou aqui conosco possa de fato nos fazer refletir, nos fazer olhar para dentro e nos fazer entender a nossa compreensão e como a gente pode ajudar nessa transformação da humanidade, das pessoas, começando por nós mesmos, né? Então, que a gente possa reescutar, que a gente possa refletir. E aí, agradeço imensamente a todos vocês que estão nos assistindo. Nos vemos no próximo Diálogos da Gera Vida. Até lá! Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gero Vida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gero Vida. Conte sempre conosco!